encontro das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no bairro Santa Teresa, na região leste de BH, deram nome ao disco Clube da Esquina 1. Mas este não foi o único local da capital mineira a marcar a história dos músicos. 5 décadas após a estreia do consagrado álbum, nós fomos conhecer o Edifício Levi, onde Milton Nascimento conheceu a família Borges e iniciou a amizade que culminaria na parceria musical. Também visitamos o Edifício Arcângelo Maleta, que foi palco de muitos encontros dessa turma. Eu sou Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas. Uma das pessoas que vai nos apresentar os bastidores dessa história é o compositor Márcio Borges, músico que fez parte do Clube da Esquina. Nós encontramos Marcinho numa manhã de sexta-feira em BH, na exposição que ele preparou para o 50º do disco. Entre as primeiras obras estava uma cama antiga, modelo beliche, de madeira, com uma colcha fina em tecido xadrez. A cena é uma reprodução do quarto que ele dividia com 5 dos 11 irmãos. Também foi lá que Marilton, o mais velho, apresentou a ele Milton Nascimento. Marilton ele era um crooner de conjunto de baile. E depois ele começou a aprender piano para poder continuar fazendo os bailes. Então ele se envolveu com música primeiro lá em casa. Então ele e o Bituca chegou no Edifício Levi para ir morar com o Wagner Tiso, que já era músico, já era parceiro de música dele desde lá de Três Pontas e Alfenas, sul de Minas. Então o Bituca, quando chegou, ele chegou no Edifício Levi, a primeira coisa que ele ficou sabendo é que no 17º andar tinha uma família de músicos, entende? Claro, ele se apresentou para o Marilton já era amigo do Wagner, e aí ele já se apresentou e já armaram um conjunto vocal chamado Evolução, que era o Wagner Tiso, o Bituca, Marilton e o Marcelo Ferrari, que também morava no Edifício Levi no 15º andar. E os ensaios eram onde? No quarto dos homens, né? Lá em casa. E foi quando eu conheci o Bituca, no ensaio no quarto dos homens. Então o Marilton tinha um envolvimento com a música já anterior. E o Bituca só se aproximou lá de casa por causa desse contato do Marilton com a música. Senão ele não teria chegado nem perto. Agora, como ele sacava que ali tinha um músico também, ele falou, opa, aquela coisa que eu falei, um gamacho era o outro. O músico chegou perto do músico, né? Aí os dois ficaram amigos. O Bituca com aquele talento inenarrável. O meu irmão também com muito talento, que era autodidata, aprendia a tocar sozinho, sabia, fazia tudo sozinho. Ele construía instrumento ele mesmo. Bicho doido. Aí o Bituca curtiu pra caramba, né? Falou, pô, é essa a companhia que eu quero. Quando Dona Maricota, a mãe dos Borges, falava que era hora de ir embora, Bituca sempre achava um jeitinho de ficar mais tempo por lá. Muito debochado e muito gozador. Ele fazia assim, sinal de psiu. E fingia que ia embora. Batia a porta, saiu do nosso quarto. Só que ele batia a porta e voltava correndo e deitava debaixo do beliche. No nosso quarto tinha 2 beliches. Ele entrava debaixo de um dos beliches, fala pra Maricota que eu já fui embora. Aí a mamãe chegava, a mamãe dava aula à noite, ela era professora, então ela dava aula de manhã e de noite. À tarde não, mas ela tinha um horário de manhã e outro horário de noite, ela era professora. Aí ela chegava tipo 10 horas da noite, da aula que ela estava dando, ia fazer a conferência, estavam todos os filhos em casa, não sei o quê. E era a hora então que ela pegava a vassoura e passava debaixo da cama. Eu sei que você tá aí, Bituca, pode sair. Aí chuchava a vassoura assim debaixo da cama. Aí saiu o Bituca debaixo da cama com aquela cara de pau. Ô, Maricota, você não tem jeito não, né? Aí falou, meu filho, hoje você pode dormir aqui, vamos arranjar um lugar. Aí arrumava um sofá lá pra ele, deixava ele dormir lá dentro de casa mesmo e tava tudo certo. Quem também se lembra muito bem dessa turma no Levi é o artesão Túlio Barbosa, ex-morador do prédio. O Milton Nascimento, o Bituca, ele morava no mesmo andar que eu morava. Ele morava no 506, eu morava no 501. Entendeu? Lá era uma senhora que ela alugava quarto lá, nesse 506. E ele era um dos que alugava um quarto lá, ele morava lá, entendeu? Então, assim, quando era 7h30, 8 horas, né, que naquela época todo mundo jantava, era normal. Hoje é que a turma não janta mais, né? Mas aí, se depois da janta, descia a galera todinha, descia lá para baixo, já descia com os violão,
Já descia, a gente arrumava namorada, descia as mocinhas também, não era só homem não, as mocinhas descia também. E dali surgia muita coisa, surgia muito passeio, muita festa. Belo Horizonte tinha pouco meio de transporte naquela época, né? A gente andava mais, era a pé, né? Às vezes, os meios de transporte que existia, quando era 11h30, meia-noite, acabava, não funcionava mais não. Então, às vezes a gente ia para a festa de 11 e tinha que voltar a pé, né? Eu lembro, inclusive, da construção, da construção da Galeria Ouvidor. Foi nessa época, mais ou menos, sabe? E a Galeria Ouvidor, ela tinha uma gravadora chamada Bemol, que funcionava lá, em uma das lojas dela lá. E o Milton Nascimento, ele gravou um 45 rotações lá, que só tinha 2 músicas, uma de um lado, outra do outro, era um disquinho. E ali ele gravou a música, eu acho que se pesquisar no Google deve ter, você encontra aí, chama Barulho de Trem, a música, o nome dela. E foi a primeira gravação dele. E ele, quando ele foi buscar esse disco, o exemplar lá na Bemol, ele foi lá em casa para escutar, porque lá em casa, nessa época, por exemplo, lá em casa não tinha televisão, mas tinha uma radiola, né? Então se tocava em radiola. E ele foi lá para escutar, porque a gente era vizinho, né? A minha mãe, inclusive, quando ele foi lá em casa escutar o disco e tal, a minha mãe até... Minha mãe era uma pessoa legal, tudo, mas ela fazia, coitado desse pessoal. Ela não acreditava de jeito, ela falou, esse pessoal podia vir arrumar um trabalho para fazer alguma coisa. Mas ela se enganou, né? Márcio Borges ainda tem na memória as músicas que ele compôs lá no Levi, ao lado de Bituca. As 3 primeiras músicas que eu fiz com o Bituca foram concebidas no Edifício Levi e foram compostas no Edifício Levi. Crença, Gira Girou, Irmão de Fé. Ainda composta no Edifício Levi. Quer dizer, a gente morava no Edifício Levi, nós ainda compusemos mais uma sequência de músicas, mas aí já não exatamente dentro do Edifício Levi, nas dependências do Edifício Levi, mas no tempo do Edifício Levi. No tempo do Edifício Levi a gente compôs mais umas 4 ou 5 músicas. Uma em São Paulo, que era o Irmão de Fé, que a gente morava no Levi, mas fomos para São Paulo e no caminho nós compusemos uma música, Irmão de Fé. Na volta a gente começou a compor uma música que depois virou Tarde, que a gente completou essa música dentro de um programa de auditório na TV, a antiga TV Excelsior, em São Paulo. Mas foi uma época de muita efervescência, foi exatamente a época que nós começamos a compor. Então as primeiras músicas do Bituca são do Edifício Levi. Morro Velho, Tempo do Edifício Levi, feita dentro do Edifício Levi. Canção do Sal, que a Elis gravou, foi feita no escritório de Furnas, na Praça 7, pertinho do Edifício Levi, onde o Bituca trabalhava. Ou seja, a gente morava no Edifício Levi e a gente compunha ali no percurso, dentro do Edifício Levi, onde que ele trabalhava, nas nossas viagens. Mas esse período do Edifício Levi a gente compôs muita música. No sertão da minha terra. Apesar da quantidade de histórias ligadas ao prédio, a família Borges não viveu muito tempo por lá. Quando nós voltamos para Santa Teresa, aí a gente já trouxe as nossas amizades do Edifício Levi, o Bituca, inclusive, Wagner Tio, que aí passaram a frequentar Santa Teresa também, porque haviam nos conhecido no Edifício Levi. A gente tinha essa casa de Santa Teresa e havíamos nos mudado para o Edifício Levi para fazer uma reforma na casa, que era a nossa casa. Então, como é muito menino, muito filho, não dá para fazer uma reforma com a gente habitando. Aí meu pai e minha mãe tiveram essa ideia, não, a gente aluga um apartamento durante um ano, e nesse ano a gente faz a reforma da casa. Era a ampliação da casa, a família crescendo, etc. A casa precisava ser ampliada, né? Mais cômodos, mais quartos. Então a gente se mudou de Santa Teresa para o Edifício Levi exatamente para que isso acontecesse, que meu pai e minha mãe reformassem a casa e ampliassem ela. Há também outro prédio no centro de BH que foi palco de muitos encontros dos garotos da esquina. Eu tô falando do edifício Arcângelo Maleta, localizado no encontro da Avenida Augusto de Lima com Rua da Bahia. Um dos locais mais frequentados pela turma era a Cantina do Lucas. Antônio Mourão, gerente do restaurante, dá detalhes daquela época. A Cantina do Lucas fica no Maleta. Ela foi fundada em 1962. Agora, dia 5 de fevereiro, nós fizemos 60 anos nesse mesmo lugar. E o Clube da Esquina fazendo 50 anos.
que também começou a tocar aqui no Maleta. É natural que eles tivessem começado aqui, porque nessa época, na década de 60, princípios de 70, tudo girava aqui no centro. A vida boêmia e cultural era toda aqui no centro, né? Aqui que estavam todos os teatros, cinemas, né? Os órgãos de imprensa. E o Maleta, quando foi inaugurado, foi o maior evento imobiliário daquela época. Foi uma inovação enorme, que tinha um conjunto de prédios com salas residenciais, com residência e com galerias de lojas. Então, nessa época, no princípio da década de 70, eles começaram, o Wagner Tiso, o Milton Nascimento, começaram a tocar aqui em cima, na sobreloja, chamada Berimbau Trio, que era ele, Paulo Braga e o Milton Nascimento. O que era lá na Berimbau? Era uma boatezinha que tocava jazz e bossa nova. E eles, logicamente, frequentavam aqui o Maleta, porque aqui, principalmente a Cantina do Lucas, era muito frequentada por artistas, intelectuais, jornalistas, né? Aí eu lembro que eles estavam começando, eles contam que estavam começando, e que naquela época, como os pratos da cantina eram muito fartos, né? Eles iam dividir os pratos, né? Entre a turma, né? Que eles estavam no início também, né? Então, era época de vacas magras, né? O prato é dividido. Era dividido. Bebida também? Tudo. Irmãmente divididos. Que bacana, história, né? História. E hoje, vem aqui ainda? Bem, de vez em quando aparece sempre aí, Murilo Antunes, né? O Márcio Borges, Lô Borges, Tavinho Moura, entendeu? Sempre aparece aí. Eles não esqueceram de nós, né? Vem aqui, tem algum prato favorito que algum deles sempre pede? Eles brincavam muito, comiam o filé cubana, né? Que era um... Filé cubana foi feito um prato que é homenagem a Cuba. Que naquela época que era um reduto, né, de pessoas intelectuais, de pessoas que faziam resistência à ditadura, né? Então aqui eles se reuniam muito aqui. Então, e naquela época, como a coisa era muito difícil, não podia falar do governo, essas coisas todas, nós tínhamos um garçom aqui, que sou Olímpia, né, que trabalhou 40 anos aqui, e ele é afiliado ao Partido Comunista e tal. Aí ele usava esse código, de vez em quando, entre as clientelas, ó, acabou o filé cubana, que era para as pessoas pararem de ficar falando sobre política, sobre o governo. Né? Com tanta história nestes locais, fica uma curiosidade. Como estão esses espaços hoje? O Maleta segue como referência quando o assunto é bar na capital mineira. No primeiro andar, a Cantina do Lucas continua de portas abertas. Inclusive foi lá que fizemos a entrevista com o seu Antônio. O edifício Levi também se mantém como um prédio residencial até hoje. Algumas décadas depois, ele passou por reformas, mas tem um apartamento que permanece quase intacto. É o 506, onde Milton morou. Visitamos o apartamento. Chegando lá, a surpresa. A moradora atual é a Heloísa Márcia, fã de todos os músicos do Clube da Esquina. Ela só não sabia que aquela também havia sido a casa de um de seus ídolos. Você não morou aqui na época em que a turma vivia nesse prédio. Não. Mas quando mudou, você já sabia da história? Você descobriu aqui? Já. Como é que foi isso? Eu sempre gostei muito de ler, né? Eu tenho até uma revista do Milton Nascimento que conta assim, a história dele, mas não fala exatamente o apartamento que ele morou. Aí entramos em contato com o seu Rogério fez contato com você e sua família. Quando ele falou que a gente queria fazer a imagem aqui, porque Milton morou aqui, o que passou na sua cabeça? Eu fiquei super feliz, porque eu sabia que ele, né, morou aqui, mas eu não sabia exatamente não sabia do apartamento. Eu sabia, a hora era quinto andar, a hora era quarto andar, e eu não sei te dizer. Mas quando o seu Rogério me falou que foi nesse apartamento, não, pra mim foi uma glória. Eu falei, eu tô chique. Sentiu privilegiada? Com certeza. Com certeza. Pena que ele não entrou ali pela porta. Este podcast teve a produção de Pablo Nascimento. Edição Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio Kiko Viveiros. Direção de jornalismo Marco Nascimento. Direção de jornalismo Marco Nascimento. Para ouvir outras histórias sobre o Clube da Esquina e seus personagens, basta acessar o perfil da Record TV Minas na sua plataforma de áudio favorita. Os episódios também estão no nosso site,
www.r7.com/mg. Até a próxima!